Muito bem-vindos ao nosso Protagonistas RS aqui na programação da Poa Streaming TV. Estamos no mundo inteiro com o aplicativo próprio da Poa Streaming TV. TV Samsung, LG, Philco através do sistema Roku, Google TV, Apple TV, aplicativos de iOS e também Android, Android TV, no YouTube, Poa Streaming TV e também no canal 160 da Soul TV e 15 da RBTV na Serra Gaúcha. Nosso Protagonistas RS começando para Restaurante Asiana, o melhor restaurante asiático do Brasil com o selo do governo tailandês. Asiana na Dinarte Ribeiro, ali na Casa Prado. Tamo Junto Baitinga, o maior people place da América Latina é com o Tamo Junto Baitinga. Acesse na internet tmig.com.br e conheça tudo que o maior people place da América Latina oferece para você. Tamo Junto Baitinga. Home 7200 na Ipiranga, 7200. E em breve, com uma grande novidade, você tem certeza que vai gostar. Home 7200, tudo para sua casa, tudo para o seu momento de lazer no litoral, na Serra Gaúcha. Home 7200, lá com a Tatiele e com o Flávio Frozi. Também sempre agradecendo a Kia Sun Motors na Ipiranga 8113, Kia Sun Motors com o nosso comandante Jefferson Furstenau. A minha caminhonete é lá da nossa Kia Sun Motors. E a Academia Treinar na Mariante 438, a melhor academia do sul do Brasil. Academia Treinar, 22 anos, tudo comandado pelo professor Luciano Giacomo. O Protagonista RS de hoje recebe com muita honra um querido amigo, um homem que é uma referência, é um protagonista da gastronomia aqui do estado do Rio Grande do Sul, 90 anos de Churrascaria Santo Antônio. Eu falo de Jorge Aita. Aita, que honra te receber. Bem-vindo ao nosso Protagonista RS, meu amigo. Uma honra receber um convite para estar aqui, podendo falar das nossas coisas, falar um pouquinho do que a gente faz em Porto Alegre, do que a gente faz para ir pelo Brasil afora. Pois é importante dizer, né? A Churrascaria Santo Antônio é a mais antiga do Brasil, com seus 90 anos, mas a gente até conversava antes de começar o programa aqui, você está sempre se deslocando, levando o nosso churrasco para vários pontos aí de todo o nosso país, né? E a gente participa de de muitos festivais, sempre ao redor do fogo, de fogo de chão, com costelas, com cordeiro, enfim, o que pedirem para a gente fazer, a gente faz. E agora, esse fim de semana, a gente estava lá em Livramento, no Assado Fronteiriço, que é o festival binacional enogastronômico, que reúne assadores do Brasil, do Uruguai, chilenos. Tinha gente de todo lado lá, 2.000 pessoas que a gente conseguiu atender bem. Participei da mesma estação que o Marcelo Bolinha. Querido amigo também. Querido amigo, craque. Além de ser um prazer estar trabalhando, foi divertido. Que se implicamos ali naquela... Sempre bom. Aí tá, como é que começa a tua história junto a Santo Antônio? É uma empresa familiar, ela vem de geração para geração. E sempre foi uma paixão para você. Como é que foi você imaginou fazer outra coisa se não continuar esse legado? Um pouquinho antes aí, o Santo Antônio nasceu de um casamento do meu avô Antônio, da avó Congeta, que vieram de Portugal para cá, lá no início do século XIX, se conheceram na Doutor Timóteo, onde está o restaurante até hoje, casaram, abriram outros negócios ali e decidiram abrir aquele ponto que a avó comprou, aquela casa, por causa da Souza Cruz, o White Martins na esquina, a Selva do outro lado. No Parcão a gente tinha lá o Campo do Grêmio, que era a Baixada, e o Jockey Club. Então, esse pessoal aí, o Hospital Militar ali perto também, onde ela vendia viandas e mais outros itens que ela fazia, logo deu certo. E o vô, ainda no início, ele era motorneiro da Carris e falava muito do restaurante deles, que era uma cozinha italiana. Flores da Cunha quis comemorar os 100 anos da Revolução Farroupilha, fez um convite lá aos seus intendentes que pesquisassem no centro, que era onde o vô trabalhava, quem poderia fazer esse churrasco. Eu mesmo. E se foi aventurar lá fazer, se reuniu com os açougueiros, amigos, que forneciam a carne e deu certo. Então hoje tem lá um slogan, cozinha italiana com alma gaúcha. Então até hoje somos churrascaria, foi a primeira casa que botou o nome churrascaria na frente. Então a primeira churrascaria do Brasil, a gente tem muito orgulho disso.
a minha história começou quando eu já tinha uma gerência lá no Santo Antônio, há meus 15 anos. 15 anos de idade. Eu mandei o assador embora porque ele estava muito acompanhado do molho do vinho, que era onde temperava o galeto, o xixo e o coração de frango. Aí, pai, muito bem, fizesse bem, meu filho. Só que hoje de noite a gente tem aí desculpa aí, pessoal. Não, isso acontece. A gente tem uma mesa que eu fiz espeto corrido. E tu que vai fazer? Eu digo, tá, bora. Eu arrumei com os garçons lá que já sabiam. Eu fiquei lá 3, 4 meses e ali eu aprendi a assar. Que loucura. E Agora, imagina, com 15 anos, né? 15 anos. 15 anos já começa a Eu tua sou o paixão. caçula da família e digo, eu não vou perder essa. Se é uma chance de eu mostrar meu serviço para os outros irmãos, meus primos, que meus tios também trabalhavam na época lá ainda, e tinham aparentado. E eu sou o último dos primos ainda, sou o mais novo. E foi uma arrancada boa. Que legal. Com 15 anos já lidando com a gastronomia e com essa questão do churrasco. Agora é interessante você ter dito isso, que tem essa alma, né, italiana e com essa Cozinha italiana, cozinha com italiana alma. com a alma gaúcha, porque também a Santo Antônio acabou virando uma referência nos filés, né, que são maravilhosos. Por quê? Porque quando a minha avó, que era cozinheira, ficou doente, esse mesmo açougueiro, que era da família Rosito, eu conheci, tive o prazer de conviver com ele, gente finíssima, ensinou o pai a fazer o filé na chapa, que era mais fácil a princípio do que fazer as galinhadas, fazer as lasanhas, fazer as massas e tudo mais. E aquilo ali deu certo, antes era com a latinha, porque era um fogão a lenha enorme, e o fogão a lenha, a chapa do fogão a lenha tem tudo a ver com filé na chapa. E dali surgiu, e hoje a gente já está virando um pouco porque a churrasqueira passou ali para frente, tem mais visão a churrasqueira, o cara entra, dá direto de olho com aquele fogo. Hoje já está meio parelho, o churrasco com a cozinha. Aí tá, a Santo Antônio, ela é uma referência, como a gente falou, e o motivo de estares aqui é justamente porque és um protagonista da nossa gastronomia e virou ponto também de encontro de muita gente importante, de políticos, empresários, enfim. Quantas histórias você já ouviu que iria acontecer, vai tal coisa acontecer lá na frente e que começou ali na Santo Antônio? Olha... Não precisa revelar, é claro. Não, outro dia a empresa que cuida da nossa rede social, Instagram, pediu que eu fosse ensinar a fazer uma picanha, um cortes ali na churrasqueira. Eu digo, isso aí tu entra no YouTube, tá todo mundo ensinando, tem gente boa ensinando isso aí. Agora, história. Qual é a casa aí que tem essas histórias? O Barranco tem, o Conca tem, a nossa tem 90 anos, é a mais antiga que tem aí. Vamos contar as histórias que aconteceram aí. Então, reuniões de político até hoje tem, ocorre. Eu muitas vezes encontro muitos conhecidos da política, do mundo empresarial. Do ramo esportivo, do futebol, atores globais que vêm aí. Pô, Antônio Ramos, quando ele estava em ascensão numa novela, era a novela que tinha mais audiência, foi lá uma noite, em meio à novela. Tive que pedir para as pessoas não deixarem pelo menos jantar, depois chega. Red Hot Chili Peppers foi uma vez lá também. Olha só, internacional. Quando eles vieram tocar a primeira vez em Porto Alegre, lá no Gigantinho, quando descobriram que o homem estava lá, foi um horror. Saíram pelos fundos na van. Então, isso ocorre até hoje. Descobri antes desse fase, porque a gente não vai na mesa, sabe? A gente respeita muito, mas muita coisa bacana aconteceu ali que a gente desconfia que foi ali o início. Foi ali o início do processo. Isso é muito legal, né? Porque a gastronomia tem esse poder, né, de trazer pontos, às vezes, divergentes para acertar um ponto em comum. E, ao mesmo tempo, eu tenho muito aquilo comigo, que uma das melhores formas de demonstrar o sentimento de amor é cozinhar para alguém. E a gastronomia tem muito disso, não é, Aita? E o churrasco em si também, né? O churrasco não é só um churrasco. O churrasco começa, estou falando na casa das pessoas, claro, quando tu pensa em fazer o churrasco. Quando tu pensou em fazer um churrasco, tu pensou em quem tu vai convidar. Pensou em o que tu vai servir. A ida ao supermercado ou ao teu açougue preferido já é uma coisa sensacional de tu fazer. Fazer o fogo. Qual é o vinho que eu vou servir para esse meu amigo, esses meus amigos, o que eu vou servir? Então o churrasco já começa dali. E a comida também é assim. Qual é o segredo do bom atendimento na tua análise, Aita? São vários os segredos, né? Atendimento, qualidade e preço, a gente é um semestre de faculdade para cada um desses itens. Agora, atendimento é tudo.
como tu recebe, como que o manobrista recebe lá na frente, qual a tua cordialidade, se tu não pode exceder a cordialidade, se o cliente já é teu amigo, que tu sabe o nome, o telefone dele, porque ele já não reserva mais no telefone do restaurante, já reserva direto no garçom, aí tudo isso é importante. E gentileza gera gentileza, né? É a mesma coisa que eu falo do outro lado, do cliente. Tu tá lá preparado para receber, com o estado de espírito de receber, tu preparou a casa, tu já fez, que a gente faz aquela rodinha, principalmente nos finais de semana, aquela do jogador no campo, para reforçar de novo o atendimento, para puxar o espírito, vamos lá, o que hoje está de melhor para vender, o que hoje não chegou tão boa assim aquela carne que eu já vou devolver, depois não oferece essa. Então, tudo isso funciona. Aí tu recebe a porta com um sorriso desse tamanho e o cara não te olha, o cliente passa, já tem os amigos aí, vai, já senta na mesa. É difícil também, esse lado também tem que ser agradável. O cara recebeu uma pessoa na porta, o cara com um sorriso no bolso, na boca. Pô, que bacana, vocês estão lotados, que legal, depois da enchente, depois da pandemia. Tudo isso motiva a gente. Então, isso é recíproco, não é só de um lado o atendimento. A pessoa que chega com bom humor lá, com um sorriso no rosto, dá mais vontade de atender. Não que a gente vá atender mal-humorado, mas é mais difícil. Respeitar aquilo que ele está demonstrando. Ele tá O cara quer demonstrando, ficar quieto. quer ficar quieto, ficar Não, quieto. o que me chama a atenção na Santo Antônio, até aqui, por exemplo, eu vejo por mim e outros amigos, outras pessoas que frequentam. Elas chegam na Santo Antônio, antes de sentarem-se, elas querem te cumprimentar. Elas querem cumprimentar a família que está ali, a Olinda, o Rafa, enfim, aos que estão ali da família. Querem cumprimentar o churrasqueiro. O churrasqueiro, o garçom que já conhece, a gente vai lá, as pessoas nos conhecem, nos sabem pelo nome. Quer dizer, me chama a atenção muito isso. Vocês conseguiram cativar o cliente de vocês a ponto dele ir lá, primeiramente ele quer ver vocês. Ele quer cumprimentá-los. E depois ele quer usufruir da qualidade. Isso a gente fala lá, agora que estão os meninos lá, o Rafael e o Fabrício. Não dá para dizer meninos, são uns baitas nos olhos. Uns caras que deram muito certo na profissão. Isso é outra coisa. São parentes aí. Pois tu me lembra o que eu estava falando. Fui numa palestra uma vez do ENEF, Encontro Nacional de Empresas Familiares. Como é que eu motivo, como é que o meu pai me motivou, como é que o meu avô motivou meu pai para seguir na tua profissão? Nosso ramo é um pouco diferente. Tu tem que explicar para um adolescente que ele não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, que tu só vai sair depois que fechar o restaurante. Ainda tu vai na festinha com teus amigos fedendo a batata frita, e tu entra na cozinha toda hora, tu sai ali que é um cozinheiro. Então, é difícil. Nós somos 5 irmãos, ficaram 2. Nós somos 5 irmãos, ficaram 2. Eu tive 2 filhos, ficaram os 2, porque decidiram, foram se preparar fora. O Rafael foi para a Espanha, o Fabrício foi para a França, trabalhar no ramo lá, para adquirir conhecimento. E a gente tem uma outra coisa boa que eles passaram, que é a Expo Inter. Lá é um centro de formação também, né? Então, foi interessante. Jorge Aitan, o meu convidado de hoje do Protagonistas RS, contando um pouquinho da sua história e da Santo Antônio, 90 anos, mas a ideia hoje é realmente falar de Jorge Aitan. Aitan, e quando você não está lá, você está fazendo o quê? Porque você está sempre lá. Eu tenho trabalhado mais durante o dia, de noite só quando precisam muito, quando os guris estão lá, que tá muito cheia, me pedem para ir, ou tem uma mesa lá que eu preciso estar junto, que são meus amigos mesmo, mas de noite eu já não vou mais. E eu gosto muito de sair, eu gosto de ir a outros restaurantes, visitar os colegas, e gosto de passear, de viajar. E, enfim, quando tu falava ali que é importante a gente estar no restaurante, essa é a dificuldade que o Santo Antônio tem de franquias. Nós somos muito presentes dentro do restaurante. Sempre tem 2 de nós lá dentro. O Miguel já faz parte da família, que é um gerente que já tem mais de 40 anos com a gente na casa. Então, 1 de nós 4, 2 de nós 4 tem que estar todos os dias. O cliente sente e precisa. Tem mais um Moacir, que também já está há 40 anos comigo, trabalhando como garçom, que também já tem a senha, tem a chave, tem tudo, já cuida da casa. Então, somos 5 que a gente se reveza.
É muito legal, não, e bacana falar que o Jorge Aita, a gente teve uma aproximação ainda maior devido a justamente esses eventos que a gente se encontra, principalmente lá na casa do Jair Cobra, que é um protagonista do nosso estado, já esteve conosco aqui, o homem do Guri de Uruguaiana, e além de outros eventos que a gente está sempre junto e podendo compartilhar das mesmas amizades e de pessoas que são sempre referência e inspiração para a gente, né, Aita? Isso é muito bacana a gente trazer que uma coisa aproxima a outra, né? Uma pessoa aproxima a outra de pessoas que têm o mesmo sentimento para o que elas fazem e propiciando essas conexões novas que Bacana isso ajudam que tu demais, falou. né? As pessoas são inspirações para a gente. Exato, Não são motivos da gente ter ciúme dessas pessoas. exato, Entendeu? O crescimento gera crescimento de todo mundo. exato. Isso é legal. E a gente tem uma turma bacana e parece que agora a minha nora também trabalha junto com a tua esposa. A Sonora trabalha com a Vanessa, é verdade. A Camila, que E a- inclusive e está a- esperando a neta do Jorge Aita, que está para chegar. E a minha felicidade de eu estava lá na fronteira, fui nas lojas, lógico, comprar um vinho bom, um whisky bom, e eu ia primeiro na seção de brinquedos. Eu já comprei Já mudou o não, cenário. não, eu todo feliz. Minha primeira neta vai nascer em setembro. O que eu levo para recém-nascido aí? Pô, Muito muita legal. coisa. Jorge Aita, o nosso protagonista desta semana aqui no Protagonistas RS na Apoio Streaming TV. Aita, nós temos um quadro aqui e espero que você goste e espero também que ninguém tenha vazado essa informação, onde a gente gosta justamente de homenagear as pessoas que são protagonistas, que são inspiração. E algumas pessoas fizeram questão de mandar uma mensagem para você. Olha aí. Você vai ouvir agora aqui no nosso Protagonistas RS. Do Jorge, eu te amo! Nós te amamos muito, né, Lolo? Sim! Parabéns por essa pessoa, por todas as suas conquistas, por ser um pai para nós de coração. A gente te ama muito, te honra muito e que tu seja sempre muito feliz. Agora aí com essa segunda geração, é um exemplo de todo o teu trabalho, de todo o teu empenho. A gente te ama! Beijo! Aí, Jorginho, pai, muito obrigado. Passando para te fazer essa homenagem, te agradecer. É sempre um prazer, como eu te falei no domingo, Dia dos Pais, trabalhar contigo, dividir as quadras contigo. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu foi contigo, ou tu nos deu a oportunidade de aprender. Então, só agradecer, te amo muito. Obrigado por ter me feito gremista. Te amo. Jorge, além de pai, é um pai do mestre, professor, colega. Os que estão já gravando essa homenagem aqui na frente das placas dele, nosso bicampeão de melhor assador de Porto Alegre, ao lado do vô também, prestando aqui uma homenagem a quem já nos deixou e tanto ensinou a ele que ele tanto nos repassa ensinamentos. Só agradecer, é um privilégio poder trabalhar ao lado dele no dia a dia, tá aprendendo cada vez mais. Quando a gente acha que ele não tem mais no que nos ensinar, ele dá mais um pulo do gato, tira mais um as da manga. Então, só agradecer ao privilégio que é. Te amo, pai. Obrigado. Quando a gente, depois de um ano de casado, ele foi procurar um apartamento para a gente comprar, para se mudar, que a gente morava num apartamento bem pequenininho. E ele procurou uma churrasqueira com 2 quartos. Aqui tá ela. Essa é a churrasqueira que ele tanto procurou. Falar do Jorge é muito fácil, é um cara muito companheiro, muito parceiro, né? Demorou um pouquinho para me conquistar. A primeira vez que ele disse que me amava, eu disse, que pena, ainda não posso te dizer o mesmo, mas foi uma estratégia. Hoje eu vou confessar para ele, foi estratégia. Mas depois de todo esse tempo, certeza absoluta, acho que tanto para mim quanto para ele, que eu acho que é por todas as coisas que a gente passou, mas aquelas 2 mãozinhas que estão lá em cima é o nosso melhor resultado, assim. E agora a neta que está chegando, né? Que está nos deixando muito, muito, muito felizes. Jorge, obrigada por tudo. Eu te amo muito. E agora a casa ficou de novo um pouco vazia, né? Mas a gente está se complementando, nossa parceria é muito boa, a gente adora ver filme de mão dada, né? Então, vamos lá, vamos adiante, né? Vamos chegar ao 100 de Santo Antônio, tá? Beijo, te amo, amo a nossa família, tá? E não esquecendo que eu realmente conheci, não foi no Carnaval, foi na Cactus, a loja mais linda do mundo, que tá na Quintino 180.
Que legal, que legal. E agora, como é que a gente continua? Eu me emociono junto, porque conheço as pessoas que falaram ali. E é uma homenagem justíssima, né, Jorge? Porque, de fato, a história tem um passado de luta, de resiliência, e que resulta exatamente numa história tão bonita quanto a de vocês. É, essa roda gigante, ela está lá em cima hoje, mas ela já teve lá embaixo. A gente já passou quantas moedas desde que o Santo Antônio abriu, quantos governos, quantas ideias mirabolantes que eles colocaram. A gente passou pela Sonab, quantas enchentes o Santo Antônio passou, pandemia, enfim. E a gente seguiu negócios que não deram certo, que a gente fez, que teve que correr atrás da máquina. Mas estamos numa fase muito boa, os meninos entraram aí, os dois. Eu e a minha irmã passamos um legado também. A minha irmã, que foi minha sócia, a Elaine, muito tempo do meu lado ali, se aposentou já. E quando eles entraram, digo, usem o que vocês aprenderam. Se tentarem alguma coisa nova, a gente dá 2 passos para trás e segue em frente de novo. Mas sempre cada um com as suas moedinhas. As moedinhas a gente chama, o Fabrício tem as tarefas dele, eu tenho as minhas, o Rafa tem as dele. E a gente se complementa muito lá dentro. E tem dado muito certo. E receber isso aqui, que sacanagem, hein? Se fazer eu chorar na frente de todo mundo. Mas não te preocupa que todo mundo passa por isso aqui. Mas foi muito bacana, emocionante. E espero que a gente continue realmente, como a Marilena falou, até os 100 anos. Vamos com certeza chegar lá. Eu quero estar aqui para estar junto para comemorar com vocês. Agora, Aita, eu quero fazer um testemunho aqui de quem é o Jorge Aita. Eu conheci o Jorge como cliente, enfim, de encontrar nos eventos. E teve uma situação muito bacana, que nós estávamos indo para um festival de música lá na praia, lá em Capão da Canoa, Xangri-Lá, e estávamos eu e o Júlio Menezes Júnior, que é o nosso amigo também em comum, e numa turma ainda e tal. E nós indo para esse festival a pé. E passamos em frente à casa do Aita lá na praia, o Aita nos chamou, nos deu um abraço e veio ele aqui, ó, mas vão abastecidos já, nos deu de presente lá 2 cervejas, não pelo ato da cerveja em si, que obviamente nós tínhamos dinheiro para comprar, mas pelo carinho, né, de fazer demonstrar aquilo que tu sente pelas pessoas, e eu admiro muito isso, e isso é que faz, na minha opinião, uma pessoa se tornar protagonista da história dela, da gastronomia, da família dela e para a sociedade de uma forma geral. Parabéns, Muito obrigado. Eu acho até que fui mal educado, tinha que convidar vocês para sentar ali, para tomar. Mas o Julinho, gente querida, até no aniversário do Rafael de 5 anos, foi no convite, era uma foto dele que entrou em campo com o jogador ali, o jogador do Grêmio, exato, que o Júlio que bateu essa foto. Quando era fotógrafo do Grêmio, né? Isso. Querido Julinho Menezes Júnior. O que é ser protagonista, Aita? Ser protagonista é o cara, são as pessoas que querem fazer das suas coisas o melhor possível, entendeu? Transformar aquilo em alegria, o que tu está vendendo, tu vender da melhor forma possível. Tu ser protagonista para tua equipe de trabalho, tu ser protagonista para os teus colegas de trabalho, não precisa ser o líder, mas tem que ter uma liderança, tu tem que saber liderar e saber distribuir o teu conhecimento de uma forma que não seja invasiva, não seja incisiva. Protagonista é quem procura fazer do que tu faz o melhor possível, entendeu? E poder entregar. Eu acho que protagonismo é o destaque que tu dá à tua carreira, é o destaque que tu dá aos teus amigos, é o destaque que tu dá às tuas equipes, é o destaque que tu dá a todo o teu entorno, é o destaque que tu dá aos teus amigos. Eu acho que isso é tu ser protagonista daquilo que tu... Eu nunca tinha pensado assim, o que é o ser o protagonista, mas eu acho que está muito com liderança, está muito com esse tipo de associação. E eu vejo muito e aí uma qualidade sua, Aita, de fazer as pessoas se desenvolverem, né? Você vem de uma geração que te mostrou um caminho e você aprimorou aquilo. Hoje, né, o Rafael e o Fabrício também seguem esse mesmo legado. Agora vem aí, né, a neta com a Camila. Então, quer dizer, a gente percebe isso. E eu estive, né, em alguns ambientes mais familiares de vocês e a gente pôde perceber o quanto isso é importante, né? E também tem um exemplo muito bom. Eu passei conhecimento para muitas pessoas, como passaram para mim. Algumas se desenvolveram, outras não quiseram o protagonismo.
Hein? Tu quer fazer uma pessoa crescer de posição dentro da tua empresa, a pessoa não estou bem aqui. Então, está acomodado com isso, faz bem o seu trabalho, está tudo direitinho. Eu tenho orgulho dos meus filhos da maneira como eles são protagonistas hoje. Eu vi uma pessoa que trabalhou comigo há alguns anos que eu tenho uma admiração profunda, que é o Rodrigo Índio, que é o índio que hoje é do Grande 20/9. Gente O índio boa. começou lá comigo como garçom em eventos. Eu botei o olho naquele cara, isso vai ser meu gerente. Foi gerente do restaurante da praia, foi gerente de um dos restaurantes que eu tinha na Expo Inter, foi gerente do restaurante que eu tive em Pelotas, que era itinerante, que era o restaurante da Fena Doce. Quando eu vi, ele bateu uma asa tão forte que hoje sócio do negócio 20/9. e um grande amigo que eu tenho, então você ser protagonista. Tem uma história linda, o índio também. História linda de vida É também. verdade, querido amigo. Jorge Aitan, nosso protagonista desta semana aqui no Protagonistas RS. Aitan, obrigado pela presença, Obrigado pelo teu tempo. pelo carinho. Espero que tenha gostado da homenagem, merecida. Muito Obrigado obrigado. pela amizade, pelo carinho, pela Tamo atenção. junto. Tamo junto. Espero lá muito em breve. Com certeza, não, lá é nosso caminho certo aqui em Porto Alegre. 90 anos da Churrascaria Santo Antônio. O Aitan é um desses grandes personalidades, uma das grandes personalidades, um grande protagonista que está tocando esse barco tão bonito, que dessa história, como ele contou aqui desde o início do programa, da Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, a mais antiga. O pessoal vem para Porto Alegre, quer conhecer. Até um dia desse falei para o Aitan, e alguns artistas que estavam aqui, eu quero comer o churrasco aquele, o mais tradicional. Vai lá na Santo Antônio, que eu tenho certeza que você vai encontrar. Esse é o nosso Protagonista RS dessa semana. Obrigado a todos que nos ajudaram com as mensagens, né? O Rafael Vaita, a nossa equipe de produção com o Tavson, com o Eduardo e com o Flávio Mota. O Rafa que foi o nosso interlocutor, viu? Ele que foi o principal culpado dessa história toda aí. Não falou nada. A ideia foi nossa, a culpa foi dele. Tá? Manteve os segredos, foi importante. Manteve né? o segredo. E nós vamos voltar na próxima semana com mais um Protagonista RS. Sempre no domingo, às 10 da noite, a nossa edição inédita. Você acompanha na nossa programação 24 horas e a qualquer momento também no YouTube, por Streaming TV. TV Samsung, LG, sistema Roku, nas TVs Philco, Apple TV, Google TV, aplicativo Android, aplicativo iOS. Ou seja, não tem como você não assistir a gente em nenhum lugar do mundo, fica sem a programação da Poa Streaming TV. Muito obrigado, Home 7200. Lá com a Tati, com o Flávio, na parceria aqui do nosso Poa Streaming TV. Muito obrigado, Restaurante Asiana, o restaurante asiático mais qualificado do Brasil, com o selo internacional do governo da Tailândia. Asiana, na Dinarte Ribeiro, ali na Casa Prado Asiana. Kia Sam Motors, na Ipiranga 8113, tudo lá com o meu irmão Jefferson Fürstenau e a família Fürstenau. Kia Sam Motors, na Ipiranga 8113. Tamo junto, Baitinga, o maior e melhor People Place da América Latina, o primeiro da América Latina. Tamo junto, Baitinga. Acesse lá e confira todas as novidades e tudo aquilo que o Tamo Junto Baitinga proporciona para você. E Academia Treinar, na Mariante 438, a melhor academia do sul do Brasil. São 22 anos de Academia Treinar. Fiquem com Deus, um grande final de semana, um grande final de domingo para você e acompanhe nossa programação a qualquer momento aqui na Poa Streaming TV. Fiquem com Deus, cuidem-se. Tchau.